Filipenses capítulo 2. Eu vou ler desde o primeiro versículo, por mais que nós já trabalhamos até o verso 11 no domingo passado, mas para trazer o contexto, eu vou ler o capítulo todo, tá bom? Você pode acompanhar comigo na sua Bíblia. E eu vou ler na versão Almeida, Revista e Atualizada, tá bom? Filipenses capítulo 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Verso 3, a exortação de Paulo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, e não tenham cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Vamos todo mundo para o versículo 5, tem convicção que nós somos privilegiados em ler essa porção, que como nós referimos semana passada, é a passagem cristológica mais estupenda de toda a Escritura. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, deu o nome que está acima de todo nome, para que é o nome de Jesus, se dobre todo joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, toda língua confesse, Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, diga aleluia. Agora vem comigo a partir do versículo de número 12, tá bom? Vamos lá. Assim pois, diga comigo, assim pois. Vamos lá, só eu agora. Amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia, com D maiúsculo, de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Para encerrar, o exemplo de Timóteo e Epafrodito, verso 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho igual sentimento que, sinceramente, cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Está falando aqui de Timóteo. E conheceis o seu caráter provado, que serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espera enviar, tão logo tenho eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Aí, agora ele vai falar de Epafrodito. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado porque ouviste que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse, Epafrodito, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça por um instante. Espírito Santo, te damos honra pelo privilégio que nós temos de estudarmos a Tua Palavra, de sermos instruídos por ela. Que haja nessa noite um espírito de reverência, que haja nessa noite, ó Pai, um espírito de temor, que haja nessa noite instrução, mas acima de tudo, Senhor, eu te peço que haja revelação. Abra os nossos olhos para enxergar aquilo que é do Senhor. Abra os nossos ouvidos para ouvir palavra de Deus, não palavra que sai da boca de nenhum homem. Que haja, Senhor, um coração desejoso por receber, que o nosso coração possa ser encontrado como uma terra fértil, que as palavras e as sementes que serão liberadas venham germinar, trazendo realidade de vida, transformando as nossas ações e nos moldando segundo o Teu caráter.
Essa é a nossa oração. Oramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. A igreja diz: glória a Deus. Amados, estudar a palavra de Deus é algo fascinante, porque a palavra de Deus, ela não é uma corrente filosófica. A palavra de Deus não é uma maneira de pensar. Para nós, a palavra de Deus é o caminho. Ele é a própria palavra. É a palavra do próprio Deus. E isso tem que gerar em nós vida. Toda verdade espiritual, toda verdade doutrinária, a teologia, ela precisa desembocar em ação. Diga assim comigo: a teologia desemboca em ação. Ou seja, o estudo da palavra, em primeiro lugar, não tem como objetivo apenas nos informar, mas o estudo da palavra tem como objetivo nos transformar. Você não recebe conhecimento para ficar bem informado, você recebe conhecimento para ser transformado. Se você perceber, aqui no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele traz um padrão de escrita, que ele usa inclusive em todas as suas epístolas, as suas cartas. Vem comigo. Falando especificamente do livro de Filipenses, a carta à igreja de Filipos, essa carta maravilhosa que nós chamamos de o livro da alegria, até porque o apóstolo Paulo, ele enfatiza que nós como cristãos somos alegres, vivemos de maneira alegre, não importa a circunstância, a alegria do cristão é ultra circunstancial, não importa o que nós estejamos passando, a nossa alegria é contínua. Alegria para nós é um estilo de vida, porque a alegria, ela habita dentro de mim e ela habita dentro de você. Quantos pode dizer glória a Deus por isso? Quem está comigo aqui, fala amém. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz um argumento de que Cristo é superior. Essa é a ênfase de Paulo em Filipenses 1. No capítulo 2, a ênfase de Paulo é declarar que se Cristo é superior no capítulo 1, nós precisamos agora de entender que o outro é superior a nós mesmos. Que o nosso irmão é superior a nós. Capítulo 1, Cristo é superior. Capítulo 2, o outro é superior. O apóstolo Paulo aqui, ele traz 4 exemplos. O exemplo de Cristo, que é o exemplo supremo, que é o exemplo absoluto. Em outras palavras, primeiro você apresenta Cristo, acabou, não tem mais conversa, não tem argumento, não tem questionamento. Se Cristo se humilhou, quem sou eu para arrotar a soberba? Quem sou eu para ter qualquer tipo de espírito de altivez, de vaidade? Se Cristo não teve vaidade, abriu mão da glória. Eu disse para você semana passada, ele não abriu mão da divindade, ele não abriu mão da natureza divina, ele nunca deixou de ser Deus, ele abriu mão dos direitos que ele tinha como próprio Deus. Imagina ele lá sentado no seu trono de glória, desceu para nascer e ser colocado em um berço de palha, meu Deus do céu, ser colocado em uma manjedoura, ser colocado em uma estrebaria, meu Deus, aquele que agora está rodeado de 24 anciãos, anjos e querubins, 4 seres viventes, adorando de maneira ininterrupta. Então, amados, é muita humilhação, sabe, se colocar em um corpo como ser humano, que tem limitações. Imagina Deus tendo fome, meu Deus, isso para nós é inimaginável. Deus tendo sede, Deus ficando cansado, Deus sentindo dor, é muita humilhação. Aquele que é o criador de todas as coisas, o dono de tudo, ele precisou de uma casa para morar. Tem base uma coisa dessa? Tudo é dele. Quando ele foi pregar um dia, ele precisou de um barco emprestado para pregar. Um dia ele foi, você sabe, talvez em um dos momentos mais lindos da palavra de Deus, da história de Cristo na terra, quando ele entra em Jerusalém para a última semana, para a semana da morte. Ele entra e a entrada triunfal é com um jumentinho emprestado, meu Deus do céu. Pediu um jumento emprestado para entrar. Aquele que quando voltar vai descer cavalgando um cavalo branco, seus olhos como chama de fogo, sua boca haverá uma espada afiada, sua cor estará escrita Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Precisou de um jumento emprestado, tem lógica um trem desse? Imagina uma coisa dessa. Quando ele foi morto, precisou de um túmulo emprestado para o seu corpo ser colocado. Tudo isso é a humildade de Cristo. Cristo, humilde. Mas o apóstolo Paulo, ele mesmo se coloca, e ele dá o exemplo dele mesmo, verso 17. E é interessante que depois de falar dele mesmo, no versículo 17, ele traz o exemplo de Timóteo, e depois ele traz o exemplo de Epafrodito. E uma coisa interessante aqui, então 4 exemplos, de Cristo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. O que me chama a atenção, é que quando Paulo foi falar dele mesmo, Paulo gastou um total de 1 versículo para falar dele mesmo.
Mas quando Paulo foi falar de Timóteo, e quando Paulo foi falar de Epafrodito, ele usa 6 versículos para falar de cada um. Sabe o que significa? Fale mais dos outros do que de você. Quando você for exaltar a atitude, exalte a atitude dos outros. Agora, Paulo não tem uma falsa humildade, não tem. Paulo sabe quem ele era. Paulo, ele falou, ser de meus imitadores. Paulo sabe que ele é um referencial. Só estou mencionando para a gente não achar que Paulo está fingindo aquilo que ele não é. Não, Paulo tem revelação da identidade que ele tem em Cristo. Paulo sabe da responsabilidade que ele tem, sendo um referencial para toda a igreja, para toda a cristandade. Mas, quando ele vai usar como argumento posturas de pessoas que têm a humildade de Cristo, ele prefere falar mais dos outros do que de si mesmo. Que haja em nós esse coração, essa postura de falar mais dos outros do que de nós mesmos. Amém, irmãos? Testemunhe quando você sentir de Deus que através do seu testemunho alguém vai ser abençoado. Testemunhe porque a igreja também, ela celebra os feitos do Senhor. Mas, em um momento onde nós iremos trazer alguma atitude como argumento, vamos louvar a Deus também de maneira mais enfática por aquilo que outros estão fazendo. Amém, irmãos? Esse é o coração de Paulo. Falando primeiro de Timóteo. Timóteo é o seu fiel escudeiro. Você sabe que Paulo aqui, ele traz alguns comentários muito incisivos que mostra quem significa Timóteo na vida de Paulo. É como se nós poderíamos dizer que Timóteo é o grande discípulo da vida de Paulo. Sabe que talvez ao longo das nossas vidas e dos nossos ministérios, algumas pessoas se tornam grandes discípulos, que nós temos, assim como Josué foi o grande discípulo da vida de Moisés, Eliseu foi o grande discípulo da vida de Elias, Timóteo foi o grande discípulo da vida de Paulo. Então, Paulo tem esse espírito de dizer, quando eu mando Timóteo, é como se eu mesmo estou indo nessa missão. Paulo fala, Timóteo, ele serve o evangelho junto comigo, como um filho servindo a um pai. Isso é precioso. Então, Paulo tinha uma confiança muito grande, né? E historicamente nós sabemos também que no final da caminhada, o apóstolo Paulo fez questão de deixar Timóteo pastoreando a igreja de Éfeso, uma igreja que para Paulo era muito importante. Então, a gente percebe Timóteo nessa posição de ser esse discípulo fiel, de ser esse discípulo comprometido com a visão que Deus deu a Paulo, de ser esse discípulo que vai continuar o legado daquilo que Deus chama Paulo e todos aqueles que o Senhor colocou ali debaixo do seu ministério para executar. Epafrodito. Epafrodito é um irmão também muito especial. Epafrodito é um homem confiável. Você sabe, amados, eu estava pensando ontem, enquanto eu meditava na palavra, sabe que o Senhor levante entre nós Epafroditos. Sabe por quê? Epafrodito é literalmente esse homem que nós podemos confiar. Então, por exemplo, quando o apóstolo Paulo estava lá preso, e a igreja de Filipos, os filipenses, decidiram dar uma oferta para o apóstolo Paulo, naquela época não tinha Pix, naquela época não tinha transferência bancária. Então, um homem teve que levar o dinheiro, teve que levar o mantimento, o sustento, o recurso, a oferta. A igreja de Filipos escolheu Epafrodito para transportar o recurso. Ou seja, por que a igreja escolheu Epafrodito? Homem confiável. Amados, que Deus levante entre nós pessoas confiáveis, pessoas que nós possamos confiar, falar assim, nossa, se eu colocar isso na mão desse irmão, é um irmão zeloso, é um irmão honesto, é um irmão verdadeiro, que Deus levanta em Epafroditos no nosso meio. E engraçado, que depois, quando o apóstolo Paulo escreve a carta aos filipenses, é Epafrodito que leva a carta para a igreja. Olha que interessante, assim como a igreja confiou em Epafrodito, para levar a oferta para Paulo, Paulo confiou em Epafrodito para entregar a carta à igreja. Que Deus levante homens confiáveis. E o apóstolo Paulo fala uma coisa aqui muito interessante, porque ele falou, olha, eu estou mandando Epafrodito de volta. Por quê? Porque, assim como está escrito, Epafrodito ficou doente. E foi uma doença, inclusive, de morte. Epafrodito ficou muito doente. E o apóstolo Paulo, que quis então, que Epafrodito voltasse. E o apóstolo Paulo faz questão de trazer alguns comentários, justamente para ninguém criticar Epafrodito por estar voltando, talvez antes do tempo. Por quê? Porque alguém pode, sabe que, amados, infelizmente, tem muita gente maldosa, tem muito comentário maldoso. A pessoa vê alguém, em outras palavras, sabe, para de falar do seu irmão. E o apóstolo Paulo, então, ele antecipa esse problema, e
ele fala, Epafrodito, você vai voltar, e não se preocupe em alguém achar alguma coisa, como se você está voltando antes da hora, e como se você é fraco por isso ou por aquilo, porque você não sustentou até o fim. Não, o apóstolo Paulo falou, Epafrodito, é para voltar. Pela graça de Deus, Deus curou Epafrodito. O apóstolo Paulo testemunha aqui, meu Deus, em outras palavras, o apóstolo Paulo até ficou com medo de ter uma tristeza sobre tristeza. No caso seria o lamento, se alguma coisa ruim, a morte, algo do tipo acontecesse com Epafrodito. O apóstolo Paulo então manda Epafrodito voltar, e o apóstolo Paulo vira para a igreja e fala assim, olha, quando esse irmão voltar, é para vocês honrarem esse irmão. Você sabe que isso tem até a ver com um assunto específico, que hoje eu vou bater mais na tecla? Essa semana eu estava orando, o Espírito Santo falou algo no meu coração, ele disse o seguinte, que nós precisamos de ensinar aquilo que é correto, mesmo que algumas pessoas tenham distorcido esse ensino. Tem muita gente que tem medo de falar de alguns temas, por conta de distorções que esse tema recebe proveniente de ensino de outros. Você captou o que eu falei? Por exemplo, honra. Hoje, algumas pessoas acham difícil falar de honra, por quê? Porque tem gente ensinando honra de maneira distorcida. Mas não é porque tem gente ensinando honra de maneira distorcida que a gente não tem que ensinar o caminho da honra. Está entendendo o que eu estou falando? Então Paulo falou, ei, Epafrodito é o tipo do irmão que você tem que honrar o irmão. Precisamos de honrar pessoas que merecem honra. Dai honra a quem honra. Epafrodito é essa figura. Então, amados, que é muito bonito você ver esses exemplos. E você sabe que, ainda falando uma situação de Timóteo, que Paulo, ele fala de Timóteo, nós acabamos de ler aqui, um comentário que ele tinha soltado lá no início do capítulo 2, falou assim, olha, o nosso dever é considerarmos os outros superiores a nós mesmos e cuidarmos até mesmo mais daquilo que é do outro que aquilo que é nosso. Isso não é um incentivo à negligência de uma postura de cuidado com aquilo que o Senhor lhe confia. Não, mas isso é uma postura de que você não tem apenas uma atitude egoísta de se preocupar apenas com as suas coisas, mas você tem um coração de também se preocupar com aquilo que é dos outros. Isso fala de uma pessoa que zela. Você sabe, por exemplo, eu ia até citar esse contexto daqui a pouco, mas eu vou citar agora. Pessoas que são funcionários, pessoas que trabalham na empresa de alguém. Você não é empresário, você não tem uma empresa, você trabalha para alguém. Você tem que ser zeloso por aquilo que é do outro. Tem gente que é muito folgado. Quando vai lidar com alguma coisa que é de outra pessoa, lida de qualquer jeito. Sabe, que Deus nos livre, irmãos, de sermos pessoas que negligenciam no cuidado, no zelo, daquilo que é propriedade de outro. Amém, irmãos? Então o apóstolo Paulo está falando, Timóteo é um exemplo. Timóteo é um camarada que ele cuida das coisas dos outros. Então, amados, é muito lindo nós vermos aqui o apóstolo Paulo exaltando as figuras de Timóteo e de Epafrodito como pessoas confiáveis, dignos de exemplo e dignos de honra. Agora, de maneira específica hoje, eu queria entrar em um assunto que o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, como sendo um assunto que é importante nós martelarmos, obviamente, pela importância que esse assunto tem, quando nós pensamos no ensino da vida cristã. Olha, eu poderia dizer para você que esse assunto, esse tema, essa temática, é literalmente um dos principais temas da doutrina cristã. E eu estou me referindo à soteriologia. O que é soteriologia? É o estudo da salvação. Hoje eu quero enfatizar com você um pouco a respeito de alguns princípios, algumas bases fundamentais, elementares, que devem solidificar a nossa caminhada cristã. Vem comigo aqui, vamos para o versículo de número 12, porque na semana passada a gente trabalhou até o 11, então hoje eu quero, inclusive, enfatizar esse versículo, verso 12. A Escritura diz, assim pois, diga comigo, assim pois. Vamos lá, só do apóstolo Paulo começar com essa expressão assim pois, o que ele está fazendo? Ele está fazendo aqui um elo de conexão. Ele está conectando o quê? O que ele acabou de falar com aquilo que ele vai continuar ensinando. Há mais ou menos uns 10 minutos atrás, aqui nessa pregação, eu te falei que o apóstolo Paulo, no capítulo 2, ele usa uma metodologia que é comum na maneira como ele escreve. Que metodologia é essa?
O apóstolo Paulo, ele escreve assim, ele sempre começa trazendo doutrina, para depois trazer explanação, explicação e orientação. Primeiro ele traz doutrina, para depois ele te incitar para a ação. Aqui no capítulo 2, então, esse verso 12, por exemplo, e nós vamos descer um pouco, você vai perceber que o apóstolo Paulo falando como que a gente tem que viver. Mas antes dele nos falar como que a gente tem que viver, ele trouxe então uma explicação doutrinária. E aqui, fazendo referência, por exemplo, ao hino cristológico, né, a essa passagem da cristologia tão linda, que é o exemplo de Cristo. Então, primeiro ele traz doutrina, olha o exemplo de Cristo, olha aqui, quem Cristo é, o que ele fez. Agora fala, está vendo? Uma vez que você está aprendendo com essa doutrina, com esse exemplo, uma vez que você está contemplando isso, agora você tem que viver direito. Por exemplo, todas as cartas de Paulo, as epístolas paulinas, elas têm como método, primeiro o querigma, para depois o didaquê. Estou usando duas palavras gregas que eu vou te explicar qual é o significado delas. Querigma é a proclamação, didaquê é a ação, a maneira que você vive. Então, por exemplo, os primeiros capítulos das epístolas paulinas têm como característica o apóstolo Paulo trazer identidade. Você olha para Efésios capítulo 1, meu Deus do céu, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. Olha o lugar onde eu estou. O apóstolo Paulo, ele traz identidade no começo da sua escrita. Mas depois, vamos pegar o exemplo de Efésios, está lá falando depois, marido, você tem que viver assim, mulher, você tem que viver assado. Então, primeiro você tem um encontro com a sua identidade, para depois você manifestar a sua responsabilidade. Primeiro eu tenho um encontro com a minha identidade, para depois eu manifestar a minha responsabilidade. É assim que o apóstolo Paulo escreve. Essa é a metodologia do apóstolo Paulo. Tem alguém aqui comigo? Semana passada, a gente traz então esse aspecto doutrinário. Agora nós vamos para a ação. E a ação aqui começa, por exemplo, com o apóstolo Paulo falando assim, pois, como sempre obedecestes. Aí olha o que é que ele escreve, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência. Sabe por que ele escreveu isso? Porque tinha irmão que obedecia apenas na presença de Paulo. Tinha irmão que era o seguinte, quando Paulo estava entre eles, ele tinha uma atitude. Quando Paulo não estava, ele tinha outra atitude. Paulo está falando, ei, a sua obediência a Cristo, ela independe da minha presença. Amados, com muito amor e carinho, lá vem. Tem gente que parece que você precisa de alguém te vigiando 24 horas. Que se alguém não te vigiar, você não cumpre com as suas responsabilidades. Pelo amor de Deus, cresça, amadureça. E aqui, de manhã inclusive eu falei sobre isso. Amados, eu quero que você não ouça o que eu não falei. Prestação de contas é algo lindo. Prestação de contas é algo poderoso. Prestação de contas é uma demonstração da graça de Deus para conosco. Por quê? Porque prestação de contas traz instrução, traz limite. Amados, tem coisa melhor do que limite? Tem coisa melhor do que limite? Limite é precioso, sabe por quê? Agora eu vou te falar uma coisa muito louca. Porque limite traz liberdade. Como assim limite traz liberdade? As pessoas pensam que limite traz aquela ideia, literalmente, de você ficar preso dentro de uma circunstância. Mas não. Por exemplo, eu moro em um apartamento. Por que as minhas filhas podem correr livremente no meu apartamento? Porque meu apartamento tem parede. Imagina o terror que não ia ser na minha cabeça, se eu imaginasse que a Isabelinha, que a Luluzinha, está lá correndo para um lado para o outro e não tivesse parede. Meu Deus do céu, que terror que seria na minha mente. Uma preocupação, por quê? Porque se não tem parede, ela pode cair. Mas não, meu apartamento tem parede. Corra, minhas filhas, sejam felizes. Então deixa eu te falar uma coisa, ame as paredes que Deus coloca sobre a sua vida. Por isso você não pode andar sozinho. Por isso que você tem que ter discipulado. E você sabe, por mais que a gente fale sobre isso, eu quero repetir. Quando você vive um discipulado,
Para de achar que discipulado é alguém correr atrás de você. Discipulado é você correr atrás da pessoa que Deus colocou sobre sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Você pode ser apenas ovelha eternamente, ou você pode subir de degrau e, além de ser ovelha, se tornar um discípulo. A ovelha é o seguinte: o pastor tem que correr atrás da ovelha. Se eu for treinar a minha equipe de liderança, eu sempre vou falar: tem um coração pastoral, tem esse coração. Você sabe, amados, a minha oração, porque eu sei que eu não consigo abraçar o mundo, e nós, inclusive pessoas que crescem em liderança, tem que ter esse desejo de falar: Senhor, me ajuda a, de fato, eu conseguir me multiplicar. Nós precisamos de ter equipe. Equipe para quê? Para pessoas manifestarem cuidado com o coração que nós temos. Então, deixa eu explicar algo. Como líderes, nós sempre temos que ensinar os outros líderes que nós estamos levantando a ter esse coração. É um desafio. Nós vamos errar, porque nós somos humanos, não somos perfeitos. Mas que o Senhor nos conceda a graça de termos líderes que são pastores, que se preocupem com as ovelhas, que vão atrás no dia da necessidade. Esse é o primeiro ponto. Agora, você que é ovelha, eu tenho uma notícia para te dar. Você não pode ser ovelha para o resto da vida e nunca subir de degrau e se tornar um discípulo. Porque a ovelha, ela sempre fica naquela mentalidade que alguém tem que vir correr atrás dela. Com muito amor e carinho, se você quiser continuar com isso pro resto da sua vida, é como se você quer sempre ficar na beira de cair do precipício, o tempo todo. Nossa, não veio ninguém. Não, é porque você ama então ficar quebrando a cara o dia inteiro. Porque você ama então ficar nessa situação sabe, de cair, de meu Deus, alguém tem que vir me salvar. Então para de ficar se perdendo o tempo todo. Você quer viver essa vida de perdição para o resto da vida, que alguém tem que largar os 99, porque você está dando trabalho? E presta atenção, nós temos que ter esse coração de fazer isso. Mas o que eu estou incentivando, amada igreja, eu estou te incentivando a você falar: quer saber de uma coisa? Vou mudar de vida. Quer saber de uma coisa? Eu não vou ter essa mentalidade que todo dia, o tempo todo, eu estou aqui pensando: meu Deus, alguém tem que vir atrás de mim. Não, discípulo corre atrás do mestre. Moisés estava lá na tendinha dele, Josué estava na porta da tenda, falando: Moisés, eu quero aprender com você. O que é que Deus falou aí na tenda? Porque você vai ter que me falar o que Deus falou. Discípulo, ele está, sabe, Elias e Eliseu estavam atrás, aquele: meu Deus, não desgruda de mim, cidadão. Você sabe que eu era da igreja videira, vocês sabem disso, e, amados, eu vivi um relacionamento tão poderoso com os meus pastores. Eu me lembro de algo que para mim representa muito isso. O principal discípulo do pastor Elias é o pastor Naor. A pastora Márcia, esposa do pastor Elias, ela conta que quando eles começaram a obra, e o pastor Naor começou a andar com o pastor Elias, que o pastor Naor não saía da casa dele. E ela falava assim, que ela não aguentava mais, e que teve um dia que, do nada, o pastor Naor brotou na casa dele. Ela falou assim: Luiz, corre lá, é o seu discípulo de novo. Aí olha o que esses dois juntos construíram. Porque ninguém constrói nada sozinho. Ninguém constrói nada sozinho. Mas são pessoas que têm realidade, equipe, mesmo coração. Então, em outras palavras, é Josué que está correndo atrás de Moisés. É Moisés entrando na tenda e Josué se colocando na porta da tenda. É Elias indo para um lugar. Agora Elias vai para o Jordão. Eliseu está junto com Elias no Jordão. Por quê? Porque discípulo vai atrás. Agora volta. Volta. Quando você tem discipulado, você tem limite. Quando você tem discipulado, você tem prestação de conta. Você tem parede. Em outras palavras, você pode correr livremente. Pode correr porque tem parede. Então, prestação de contas é muito bom. Te faz crescer. Porque tem alguém te ensinando. Tem alguém falando: não vai por esse caminho porque eu já fui e deu errado. Por isso que é importante, se você não é discipulado, tome uma resolução de ser. O que eu faço? Escolhe alguém e corre atrás. Pronto. Não é alguém ter que vir atrás de você. Não, é você que vai atrás e fala: eu vou andar com esse camarada, e esse camarada, eu vou aprender com esse homem aí, vou aprender com essa mulher. É assim, a atitude é sua. Você se torna discípulo. Está claro isso? Agora vem comigo. Uma coisa é a bênção da prestação de contas. Outra coisa é a necessidade de ter um ser humano 24 horas te carregando no colo. Então o apóstolo Paulo está falando: ei, você precisa obedecer, não só na minha presença, mas você tem que ser a mesma pessoa na minha ausência. Amados, que nós então, aqui, como igreja, possamos de fato, amados,
não termos uma dependência pessoal em alguém para desenvolvermos a nossa caminhada cristã. Cristo já é o exemplo suficiente para nós nos tornarmos autorresponsáveis pela nossa caminhada. Tem alguém aqui comigo? Mas vamos avançar. Aqui diz, porém, muito mais agora na minha ausência. E aqui é a expressão que eu quero deixar um ensinamento. Desenvolvei a vossa salvação. Diga comigo, desenvolvei a vossa salvação. Quem está comigo nessa noite? Então aperta o cinto que agora nós vamos decolar. O apóstolo diz, desenvolvei a vossa. Eu quero tecer alguns comentários soteriológicos aqui nessa noite. Soteriologia, logia, estudo. Sotero, salvação. Por isso que quem nasce em Salvador é um soteropolitano. Em Salvador, salvação. Soteriologia, estudo da salvação. Tem muita gente distorcendo o ensino de salvação por aí. Você sabe que é claro que soteriologia é um tema na vida cristã que possui diferenças de interpretação, de linhas de pensamento, e está tudo bem por isso. Agora, nessa casa, nós temos a crença e a fé em uma doutrina soteriológica. Nós acreditamos em algo que para nós é aquilo que a Escritura diz. E eu quero te dizer que não é porque alguém pode, sabe, talvez distorcer o ensino, que nós vamos deixar de acreditar naquilo que nós acreditamos, só porque tem alguém falando besteira na esquina X ou na esquina Y. Nós não vamos abrir mão de crer naquilo que nós cremos, porque tem alguém falando coisa certa e vivendo de maneira errada. Então eu quero tecer aqui vários comentários soteriológicos. Amados, olha aqui, nós somos crentes protestantes. Vamos lá, hoje somos chamados de evangélicos. Quem são os evangélicos? Os evangélicos são os protestantes. Nós temos a igreja primitiva, que é fundada pelo apóstolo Pedro e pelos demais apóstolos, que foram os homens que andaram com Jesus. Por isso que nós devemos sempre estar firmados na doutrina dos apóstolos. Quais apóstolos? Os apóstolos do Cordeiro. Os apóstolos do Cordeiro. Quem são os apóstolos do Cordeiro? São os 12 homens que andaram com o Cordeiro, que andaram com Jesus. Eles fundaram a igreja. Mas teve um dia, pouco mais de 500 anos atrás, que alguns homens de Deus perceberam que a igreja que tinha sido fundada pelos apóstolos estava se desviando do ensino apostólico. Deus levanta então figuras, vamos colocar o exemplo da maior delas, Lutero, para falar, espera aqui, nós precisamos fazer alguma coisa, porque existem coisas que estão sendo feitas que é contrário ao princípio fundamental quando essa igreja nasceu. Por exemplo, só um, porque eu não estou aqui hoje para falar sobre as razões e as circunstâncias e os efeitos da reforma protestante. Você vai entender o ponto que eu vou chegar. A venda de indulgências. A venda de indulgências é um absurdo. Em outras palavras, tinha gente que estava comprando o seu perdão. Meu Deus do céu! Lutero olhou para isso e falou, eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso aceitar isso. E aí, você tem que entender então que, você que se diz evangélico, você tem que entender que você é protestante. As 5 solas são para nós os fundamentos da nossa crença e da nossa doutrina protestante. Sola Escritura, somente a Bíblia. Então não é a Bíblia e alguma coisa a mais. Vocês viram aí na internet uma celeuma entre 2 pastores, muito abençoados. Eu ouço muito os 2, sou abençoado por eles. E dentro dessa confusão toda, essa celeuma sobre a igreja adventista, você sabe, eu não sei sobre os adventistas, então eu prefiro ficar calado. Eu não vou falar sobre coisas que eu não tenho propriedade para falar. Eu não posso afirmar se é X, se é Y, se eu não sei o que esses caras acreditam, mas uma coisa eu sei. Se alguém acreditar que é a Bíblia mais alguma coisa, então está errado. Se for a Bíblia mais o ensinamento do fulano, se for a Bíblia mais o ensinamento da Beltrana, se for a Bíblia mais Ellen White, está errado. Está errado. Porque somente a Bíblia. Tudo que
Tudo que é além disso, não é a fé que eu professo. É somente a Bíblia. Agora preste atenção. Assim como em uma das 5 solas nós temos somente a Bíblia, na outra nós temos somente a graça. Não é a graça mais a venda de indulgências. Não é a graça mais um bom comportamento. Não é a graça mais isso ou mais aquilo. Somente a graça. O apóstolo Paulo está falando aqui, ei, desenvolva a vossa. Sabe o que significa? Que você tem uma salvação. E você precisa aprender a ser mais arraigado na doutrina de somente a graça. E aí tem gente que pensa que é possível deixar de ser filho. Presta atenção, a salvação não é um prêmio que você recebeu pelo seu comportamento. A salvação não é um prêmio do mérito humano. A salvação é um troféu da graça de Deus. Salvação não é prêmio de comportamento humano, não é prêmio de mérito da humanidade. Salvação é um troféu da bondade divina. É um troféu da benevolência do Todo-Poderoso. Se eu tenho isso arraigado, amados, eu tenho convicção que a salvação não é uma conquista do homem, mas é um presente merecido. Essa salvação, ela aconteceu, sabe por quê? Porque Cristo a comprou. Eu tenho a salvação, Paulo falou, a vossa, ou seja, você tem, eu tenho, mas eu tenho não porque eu comprei, eu tenho porque alguém me deu. A salvação, ela me pertence, ela é minha propriedade. Agora, eu não posso então ficar inseguro naquilo que Deus me deu. Vê lá se alguém tem motivo para ser inseguro, se foi Deus que me deu. Foi Deus que me deu, eu não merecia. Aí, a Escritura fala, olha, então está consumado. Está pago. Vamos lá. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em? Esse é o problema. Aí vem o ponto de divergência. É isso mesmo. É porque tem gente que não está em Cristo. Tem gente que está na igreja, mas não está em Cristo. Você entrar dentro do McDonald's depois do culto não faz de você um sanduíche. Ou você querer dormir na sua garagem não te faz um carro. E nem você sentar no banco de uma igreja te faz um cristão. Nem você ter tomado banho de piscina não te faz ser salvo. Você tem que estar em Cristo. Com muito amor e carinho. Tem muita gente com carimbo de frequentador de igreja que vai para o inferno. Aí a questão não é que alguém deixou de ser filho, é porque nunca foi. Nunca foi. Salvação é uma obra interna. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Se o Senhor Jesus falou, está consumado, está pago, como que Deus poderia vir cobrar de novo uma coisa que Ele mesmo já pagou o preço? É loucura! Se eu pensar o seguinte, eu fui salvo por aquilo que Cristo fez, mas eu posso deixar de ser por aquilo que eu fiz. Espera aqui, como que você pode deixar de ser por algo que você fez, se você não recebeu por algo que você fez? Então quer dizer que o comportamento humano não está dentro da equação. Por quê? Porque o que Cristo fez é maior, é mais superior do que aquilo que eu faço. Ah, então aí o cara apronta e vai para o céu. Sim, porque ele não foi para o céu porque ele era bonzinho. Porque ele não recebeu o passaporte da eternidade porque ele comportou bem. Ele recebeu pela graça. Agora, qual que é a distorção? É de alguém achar o seguinte, então agora, porque eu fui salvo, eu posso ficar de braço cruzado. Eu posso ficar sem fazer nada, porque eu já estou salvo. À luz das Escrituras, se você pensa assim, você está indo para o inferno, você não nasceu de novo. Esse é o ponto. Porque a graça de Deus, ela não é um passaporte para a inatividade. A graça de Deus não é um passaporte para passividade. Não, a graça de Deus é um passaporte para uma vida sobrenatural. A graça de Deus não é uma desculpa para você não fazer nada. A graça de Deus é a principal razão para tudo fazer. A graça de Deus não é uma desculpa para você fazer nada. A graça de Deus é a maior razão para você poder fazer o que você não conseguia antes. Agora eu posso. Agora não há limites, porque eu tenho a graça de Deus. Amados.
eu não vou ficar inseguro nessa verdade, de que eu fui salvo para sempre. Porque Jesus comprou minha salvação como um direito legal. Ele comprou minha salvação com seu sangue. A morte de Jesus na cruz foi expiatória, foi substitutiva. Você sabe, é por isso que eu não tenho que viver hoje matando animal. É por isso que eu não tenho que viver sacrificando cordeiro. Por quê? Porque já houve o holocausto perfeito. Acabou. Como que eu posso falar que tem algo pendente, que a justiça de Deus declarou que está encerrado, tetelestai? Oh. Agora, quero te dizer algo. A soberania divina que te salva pela graça, porque não foi você que escolheu. Você estava aprontando. Você estava perdido. Vou dizer algo para você, presta atenção. A Escritura diz que você estava morto nos seus delitos e... Vamos sair daqui, nós vamos lá no cemitério. Nós vamos perguntar para o morto hoje o que ele quer comer. Nós vamos perguntar para o morto o que ele quer beber. Deixa eu te contar uma coisa, morto não escolhe nada. Como que você pode achar que escolheu se você estava morto? Morto não escolhe. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aí, aleluia, hoje é um culto mais poderoso, aleluia. Presta atenção. Imagina, você sabe que teve um dia que eu chorei de rir. Um presidente de uma grande instituição, ele deu uma declaração. Ele falou assim, olha, a nossa empresa estava à beira do abismo, mas nós demos um passo à frente, saímos da situação. Uai, mas se você estava à beira do abismo e deu um passo à frente. Deixa eu contar uma coisa. Adão foi o único homem na história que ele pôde escolher entre o bem e o mal. Nós não. Por quê? Deixa eu te contar. Nós já nascemos com a natureza do pecado. Quem nasce pecador não pode escolher o bem. Ele não escolhe, ele é incapaz. Adão podia não cair, nós já nascemos no buraco. Mas ele nos tirou do buraco que nós estávamos. Agora a Escritura diz, desenvolvei a vossa salvação. O que isso significa? Que a soberania divina não anula a responsabilidade humana. Você precisa desenvolver, amadurecer, crescer naquilo que você faz, em como você vive. Quer dizer o seguinte, presta atenção. Sabe que a salvação, ela não tem apenas um viés soteriológico, mas ela tem também um viés escatológico. Por quê? Porque a salvação, ela está presente nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Com relação à minha justificação já aconteceu. Eu fui justificado, passado. Agora, no presente, eu estou sendo santificado. Por quê? Porque existem 2 aspectos da santificação: a santidade posicional e a santidade experimental. O que significa santidade posicional? Que eu sou santo pelo lugar onde eu estou em Cristo. Então eu fui feito santo. Assim como antes eu era pecador, não em primeiro lugar pelo meu ato. Não. Eu nasci pecador, por isso que eu pequei. Aquela velha história que eu já falei 1 milhão de vezes. Semana até gravei um vídeo disso de novo. A mangueira. Tem gente que não sabe se ela é mangueira porque é da manga ou se ela é da manga porque é mangueira, né? Tem gente que não sabe nem entender o que eu estou falando, meu Deus. Mas a mangueira, ela não é mangueira porque ela dá manga, ao contrário, ela dá manga porque ela já é mangueira. Porque o que determina a natureza dela ser mangueira, não é o fato dela dar manga, mas é o fato dela ter sido plantada com a semente de mangueira. Você plantou a semente, então é mangueira. Pode não ter fruto nenhum, mas é mangueira. Porque é semente de mangueira. Sabe o que vai acontecer? Porque já é mangueira,
um dia o fruto vai aparecer. Um dia a manga no final do ano. E você me dá uma. Porque manga a gente come no café, no almoço e na janta. Não há horário para manga, aleluia. Mas olha aqui para mim. Ei, quando eu nasci pecador. Eu não me tornei pecador quando eu cometi o primeiro pecado. Não, eu já cometi o primeiro pecado. Eu só cometi o primeiro pecado porque eu já era pecador. Então é o seguinte, eu fui justificado. Agora, eu estou sendo santificado. Por quê? Porque eu me tornei santo. A minha natureza foi transformada. Agora, eu preciso me disciplinar para viver conforme a minha natureza. Então por isso que a santificação é um processo que está acontecendo no presente. Espera que o tempo todo eu preciso lembrar quem é a minha natureza. Eu preciso de agir de acordo com a minha natureza. Qual que é o papel de um pai na criação de um filho? É o tempo todo afirmar a identidade do filho, para que ele ande de acordo com aquilo que ele é. Eu tenho 2 filhas, são mulheres, então eu ensino para ela, isso não é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Você é princesa, princesa não faz isso. Está entendendo? Agora, e onde que está a escatologia na salvação? É que no futuro, nós seremos glorificados. Você não foi glorificado, você não está sendo glorificado, você será. No dia que você for glorificado, esse corpo, que o pecado mora nele, vai ser destruído, vai ser aniquilado. Na glória você não vai ter tentação, na glória você não vai ter vontade de pecar, na glória você terá um novo corpo. Amados, precisamos de nos arraigar nisso. A obra da graça não isenta a nossa responsabilidade de crescermos, pelo contrário, nos empodera para. Eu sou empoderado, eu não tenho uma isenção de responsabilidade, eu tenho um empoderamento de responsabilidade. A graça, ela não apenas me salva, mas ela me transforma. A salvação é como se fosse uma mina, cheia de ouro, cheia de pedras preciosas. É como se o apóstolo está falando, ei, desenvolva a sua salvação. Em outras palavras, cave fundo. Se você foi salvo, você não foi criado para viver na superfície, você foi criado para viver na profundidade. Porque presta atenção, se eu medito na beleza da minha salvação, isso vai influenciar naquilo que eu faço, em como eu vivo. Mas é interessante porque aqui a Escritura diz, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Amados, é muito bom e eu amo nós cantarmos músicas aqui intimistas, né? Nós temos um linguajar de proximidade, mas a minha pergunta é, você só canta músicas que tem uma mensagem intimista, que transparece um linguajar de proximidade, ou você tem intimidade no relacionamento? Quem nasce de novo desenvolve a salvação e tem intimidade no relacionamento. A intimidade que você tem no relacionamento com o Senhor não está só associada ao tipo de música que você canta, ao que sai da sua boca, a um linguajar, está associado a atitudes, a práticas. Paulo fala, é com temor e tremor. Em outras palavras, o que é temor? Temor não é medo, temor não é medo, temor é reverência, temor é respeito. Eu tenho um pai aqui na terra, eu tenho temor do meu pai, eu temo meu pai. Você está falando que eu tenho medo? Eu não tenho medo do meu pai, pelo contrário, eu conheci o amor do meu pai. Eu não sou como Adão ele aprontou e ele correu do pai. Não importa aquilo que nós façamos, nós nunca corremos de Deus, nós sempre corremos para Deus. Temor não é medo, temor não é medo. Agora, temor é respeito. Eu sou casado, mas eu tenho que honrar meu pai, porque a Bíblia diz, honra o teu pai. Enquanto você for solteiro, honra o teu pai todos os dias. Teu pai e tua mãe, todos os dias. Todos os dias. Sabe, ter uma reverência. Então, amados, o Senhor é o nosso pai. Nós precisamos de reverenciar o nosso pai. Você está aqui no culto, você tem que reverenciar o culto. Sabe, não combina com o filho ficar, sabe, desatento na hora do culto ao seu pai. Meu Deus, que loucura. Que loucura. Você tem que ter reverência. Desenvolva a sua salvação. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. A Escritura diz, é Deus quem opera em nós o querer e o realizar. Sabe o que significa isso? Que
foi Ele que trabalhou o meu sentimento de buscá-lo. Foi Ele que começou a mudar a minha disposição da alma. Ele opera, quer dizer que esse processo, onde eu estou fazendo coisas, Ele está operando por detrás. Ele está sustentando. A salvação é operada. Sabe o que é poderoso? Eu finalizo dizendo algo que a Escritura diz: segundo a sua boa vontade. Sabe qual que é a maior prova da doutrina da eleição? Porque está escrito que é segundo a sua vontade. Você não foi salvo porque você quis ser salvo. A salvação, ela não é operada em nós a parte da vontade de Deus. A salvação, ela não é operada em nós contra a vontade de Deus. A salvação, ela é operada em nós por causa da vontade de Deus. Foi segundo a sua boa vontade. Por isso eu fui salvo. Eu finalizo dizendo que aqui o apóstolo Paulo fala o seguinte: olha, você então foi salvo, desenvolva a sua salvação, Deus efetua o querer e o realizar segundo a sua vontade. Ele diz: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vocês se tornem sinceros, irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis na geração pervertida e corrupta, resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo você possa saber que não correu em vão. Amados, sem contenda e sem murmuração. Quero dizer algo para você: nós precisamos de viver uma vida sem contenda e sem murmuração. Tem crente que murmura de tudo. Tem crente que murmura da família que tem, do cônjuge que tem, do filho que tem, do pai que tem, da casa que mora, da roupa que veste, do carro que anda, do trabalho que tem, da empresa que tem. Tem crente que murmura da igreja que frequenta. Deixa eu falar uma coisa: você vai sair daqui, dá um abraço no seu marido, dá um abraço na sua esposa, dá um abraço no seu filho, dá um abraço no seu amigo. Você vai sair daqui, entra no seu carro glorificando a Deus. Foi Deus que me deu esse carro, obrigado, Senhor. Esse carro é graça de Deus. O homem nada tem sido alto, não lhe foi dado, foi o Senhor que me deu. Você vai chegar na sua casa, glorifica a Deus. Essa casa é abençoada, foi a casa que o Senhor me deu. Obrigado que eu tenho essa casa para morar. Amanhã vai vestir sua roupa para trabalhar, glorifica a Deus. Essa roupa que eu tenho foi o Senhor que me deu. Você vai chegar no seu trabalho amanhã, glorifica a Deus. Senhor, obrigado pelo meu trabalho, obrigado por essa empresa, obrigado pelo meu patrão, obrigado pelo meu colega de trabalho, obrigado, foi o Senhor que me deu. Obrigado. Que o Senhor nos livre de contendas. Você sabe que ao longo da história as igrejas se dividiram mais por contendas do que por erros heréticos. A principal razão de igrejas dividirem muitas vezes não é nem heresia, são as contendas. Eu quero falar algo para você que o Senhor falou no meu coração. Eu tenho um sonho. A vontade de Deus é que a igreja não perca mais tempo resolvendo os problemas internos do que se equipando para cumprir a missão externa. Você sabe por que nós não manifestamos mais sobrenatural? Você sabe por que nós não desfrutamos de mais avivamento? Porque a gente gasta mais tempo resolvendo o problema da picuinha do irmão com o irmão do que planejando a conquista do mundo. Que tipo de igreja que nós vamos ser? Que tipo de povo na terra que nós vamos ser? Aqueles que perdem o tempo todo, tendo que, meu Deus, gastar o tempo do discipulado resolvendo a contenda entre os irmãos, sendo que nós poderíamos gastar o tempo planejando a nossa ação fora. Que nós gastemos mais tempo com a missão fora do que com os problemas dentro. Sabe por quê? Porque se eu considerar que o outro é superior a mim mesmo, não vai ter problema aqui dentro. Fique em pé onde você está. Vamos louvar a Deus.